Tá feliz? Quem é papai, levanta a mão aí. Legal, né? Quem não é papai vai tentando aí, que daqui a pouco vem, hein? E aí nunca mais sua vida vai ser a mesma. Nunca mais mesmo. Meus amigos, compartilhar uma palavra com vocês. Vou falar sobre estações. Eu acho que assim como nosso ano ele é dividido em 4 estações, né? Isso você aprendeu lá no ensino primário. Eu acho que a nossa vida, ela é dividida por estações. Existem estações quentes, existem estações mais ou menos, e existem estações frias. Eu acho que Deus vai provando, testando, nos aprovando, nos aperfeiçoando dentro de cada estação nas nossas vidas. Então eu acho que tem momentos que a gente vai estar muito quente, vai ter momentos que a gente vai estar mais frio. Tem muitos momentos que a gente vai estar cheio de fé, mas vai ter momentos que a gente vai vacilar na fé. Vão ter momentos que a temperatura externa vai aumentar e a gente vai ficar feliz, mas vai ter momentos que a gente encara um inverno, frio, neve, e aí a gente pode ficar meio abalado, meio triste. Sobre isso eu quero falar essa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Nós iremos ler a partir do verso 13. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque eu separei em verão, a primeira parte, outono e inverno, a segunda parte, e primavera, a terceira. Vamos lá, Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Eu estou com o meu presente que eu ganhei aqui. Pode pregar de boné nessa igreja, gente? Acho que era eu que devia responder essa pergunta, né? O Leandro, que é careca, veio sem boné, porque ele não queria ministrar de boné, eu prego de boné. Não é careca não, gente, é brincadeira. São seus olhos. Mateus 14, a partir do verso 13. Achou aí? Te amo, ler. O texto diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão. Repete comigo. Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Verso 22, aqui entra o outono e inverno. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus.
Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Repete comigo. Ficou com medo. E começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então a gente volta agora para a primavera, verso 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhes que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Gente, essa é uma história dentro da história, dentro da história. São 3 histórias que nós lemos aqui, seguidas do ministério de Jesus. Jesus aqui estava a todo vapor no seu ministério, pregando o reino de Deus, fazendo muitos milagres, maravilhas, curas, ensinando seus 12 discípulos. O discipulado de Jesus era muito legal porque era muito orgânico. Então ele passeava com esses discípulos executando. Então era no caminho, assim como nós pais precisamos ensinar os nossos filhos. Não é ensinar o caminho que se deve andar, mas é ensinar no caminho que se deve andar. Então é andando junto. Então Jesus, exercendo o seu ministério, ele mostrava para os seus discípulos como eles deveriam daqui a pouco exercer os próprios ministérios. Esse é um modelo de discipulado que a gente segue na igreja. É um discipulado orgânico. Nem muitas vezes a gente tem uma apostila e a gente vai estudar necessariamente a letra, por mais que tudo esteja muito fundamentado na doutrina do Senhor, mas a gente anda junto no caminho e então a gente mostra como se faz. Líder, você precisa agir assim com alguém que quer se tornar um discípulo de Jesus. Mostre que você é discípulo, mostre como você trata a sua casa, a sua esposa, o seu filho, mostre como você lida com as coisas, então você vai ter algum discípulo que vai querer imitar você. Isso é um discipulado. Jesus fazia isso. Mas o texto diz que, recebendo uma notícia, se a gente ler um pouquinho antes do verso que nós lemos, nós vamos ver que João Batista foi decapitado. Não sei se você sabe, a morte de João Batista foi um pouco terrível, né? Ele foi entregue numa bandeja como essa, com tampa, para Herodes. A cabeça dele decapitada e ela foi entregue numa festa. João Batista era um precursor, era primo de Jesus. Ele veio aplainando caminhos, falando que o mestre viria e realmente Jesus veio. Ele foi um grande profeta. Até hoje ele é considerado um grande profeta. Jesus recebeu a notícia que o seu primo, João Batista, tinha sido morto dessa forma. E então começou o relato que nós lemos. E aí o texto diz que Jesus retirou-se, em particular, para um lugar deserto. Amigos, quando nós recebemos uma notícia que não é muito boa, o que a gente normalmente faz? A gente fica triste? Fica. É lógico. Faz parte. Nós temos alma, nós temos sentimento. Então, quando nós recebemos uma notícia que não é boa, qual que é a nossa vontade? Me deixe sozinho? Deixa eu ir para o meu canto? Lá em casa a Sueli pratica isso comigo toda hora, sem receber notícia ruim. Deixa eu ficar aqui. Ela quer o nosso quarto só para ela, e ela quer ficar lá orando o dia inteiro, e eu preciso me virar fora do quarto. E aí, de vez em quando, ela consegue. Às vezes eu não saio de casa, não. Mas quando a gente recebe uma notícia ruim, normalmente a gente quer se retirar, assim como Jesus fez. E eu vejo que esse é um modelo bíblico. Mas o intuito de Jesus se retirar aqui não era para reclamar com Deus. Imagina, o seu primo foi executado, né? Cortaram a cabeça dele, virou piada numa festa. E ele tinha amizade com esse primo, e esse primo foi o modelo do que poderia acontecer com ele. Se coloca no lugar de Jesus nessa hora. Fala, cara, João Batista começou a pregar o evangelho que eu vim executar, que eu vim realmente carimbar. A folha que ele escreveu eu vim carimbar e eles já mataram, então o próximo sou eu. É desesperador receber essa notícia. E Jesus então se retira para um lugar secreto, ele se retira para o quartinho, ele se retira para um lugar isolado. Imagina que ele olhou para os seus discípulos e falou, me dá um tempo que eu preciso orar. Mas o texto continua falando
que as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e correram atrás de Jesus a pé. Aí, Jesus, injuriado, aborrecido com a notícia, ele pegou o barco e foi para um lugar. De repente, quando ele sai do barco, ele, não acredito. Esse povo está aqui também. O que a gente ia fazer? Voltar para o barco e para o outro lado onde não tinha povo. Concorda? A Sueli mesmo ia achar um lugar que não ia ter ninguém. A minha esposa. Cara, eu acho tão precioso. Você repetiu comigo quando a gente leu. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão e curou os seus doentes. Ninguém respeitou o luto de Jesus. Nem ele respeitou o luto nele. Gente, isso é um lugar muito alto. Quando Jesus saiu do barco e viu uma multidão que não tinha pastor e precisava de cura, precisava de um toque do reino de Deus, porque tinham pessoas doentes ali, ele teve compaixão. Jesus poderia ter ignorado todos os problemas, porque ele estava com problema, concorda comigo? Mas Jesus não ignorou o coração daquela multidão que clamava por algo, ele teve compaixão. Gente, mesmo querendo ter um tempo em particular, Jesus teve compaixão. Ele exerceu o seu ministério. Ele exerceu a sua fé. Ele exerceu mesmo no meio da dor. Isso aqui nos ensina algo muito poderoso. O dia que a gente receber alguma notícia que a gente não gostar, os desígnios de Deus, nem sempre eles vão casar com as nossas vontades, da nossa alma, com o nosso querer. Cara, a gente vai procurar um lugar, talvez para se derramar aos pés de Jesus, e esse é um caminho certo. Mas talvez no meio do caminho a gente precise executar alguma coisa ainda da nossa fé. A gente ainda vai precisar derramar algo, e a compaixão pelo próximo vai fazer com que a gente pegue todo aquele momento de dor, aquele momento de angústia, aquela alma que está berrando dentro, submeter ao governo, e você vai colocar isso numa caixa, vai falar, por amor, por compaixão aos outros, eu vou executar o meu ministério. Gente, isso fala de um lugar de maturidade. Isso fala de um lugar alto. Deixo os meus problemas para cuidar dos problemas dos outros. Na verdade, Jesus deixou as suas dores, os seus problemas, para tirar as dores e os problemas dos outros. Nós precisamos aprender a viver assim, gente. Porque esse estilo de vida, ele vai nos ajudar a tirar nós mesmos do centro. Se a gente conseguir ter compaixão dos outros nos nossos dias, sejam eles bons ou ruins, nós não estaremos no centro. Não é o nosso umbigo que vai estar no centro. Não é a minha dor que vai estar no centro. Não é nem a minha vontade que vai estar no centro. Vai ser a vontade de Deus que está no centro. A gente vai fazer o que tem que fazer, independente das circunstâncias. Gente, esse é o Evangelho. Então, em determinado momento, os seus discípulos se preocuparam, porque todo aquele povo, a Bíblia fala de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então vamos lá, 10.000 pessoas talvez naquele lugar, estavam com fome. E aí, o que aconteceu? Está comigo? O que aconteceu? Os discípulos não tinham fé, queriam mandar esse povo embora, e Jesus falou, não, peraí. Então, além de Jesus parar, controlar, dominar todos os seus sentimentos no momento de dor, ele ainda continua abençoando o povo. Talvez os discípulos até queriam promover um tempo de paz para Jesus, só que ele falou, não manda embora não, vamos continuar o que a gente já começou aqui. O que vocês têm aí? Ah, tenho 5 pães e 2 peixes. Tá bom, traz aqui. Vamos alimentar 10.000 pessoas. Hã? Como? Quem queria esse milagre na sua casa aí? Você ir pro armário, pegar 1 quilo de arroz, você cozinha, quando volta tem mais 5. Provavelmente a Cris e o Samuel ia adorar. Tem 4 homens comendo dentro da casa dela. Esse milagre tem que acontecer, senão não dá conta de fazer compra. Você pega 1 quilo de picanha do freezer, quando você volta tem mais 5. Fala, nossa. A gente atualizou esse milagre. Aqui era pão e peixe. A gente ia com picanha e pão de alho. Mudou um pouquinho.
Gente, a Bíblia fala que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos. Tinham 12 discípulos, cada um levou um cesto cheio de peixe e pão para a viagem. Cara, Jesus adorava esfregar na cara dos discípulos assim. Viu? Eu falei que ia dar. Só tinha 5 pães, gente, e 2 peixes. Eu queria estar nesse milagre, pelo amor de Deus. Já assistiu aquele filme Chovendo Hambúrguer? Cara, é esse milagre. Eu não sei se caiu do céu, eu não sei de onde é que veio, eu sei que pareceu hambúrguer para todo mundo nessa história aqui. Gente, esse é um famoso milagre de Jesus. Mas é interessante que sobra, né? Um cesto para cada um. Deixa eu perguntar, como é que você sairia desse lugar se você fosse discípulo de Jesus? Além do cesto nas costas. Como é que estaria o seu interior nessa hora? Assombrado. Imagina, você abrir o cesto e não parar de brotar pão, não parar de brotar peixe. E alimentar 10 mil pessoas. É a população de Benedito. Meu Deus do céu, velho. Eu sei que é pequeno, mas é muita gente. É que eu morava lá. Mas, cara, são 10 mil pessoas. A gente faz evento aqui na igreja para 100 pessoas e nunca sobra comida. O povo come pra caramba. Pensa 10 mil pessoas, mano, de igreja, os crentes. Como você sairia desse lugar? Com que fé você sairia desse lugar? Você sairia numa boa estação desse lugar ou você sairia tímido? Você sairia do tipo, nossa, cara, olha o que Jesus fez. Tem crente assim, né? Você sabe, né? É horrível esse tipo de crente. Mano, quando Jesus faz um milagre desse, você tem que ficar feliz. Eu iria sair assombrado, espantado, surpreso. Eu acho que eu ia sair cheio de fé. Eu ia sair pulando com aquele cesto na frente de todo mundo. Eu falar, viu, eu falei, mesmo se eu não tivesse falado. Eu falei que Jesus ia fazer. Acreditem. Deve ter sido incrível. Mas essa foi uma estação de verão. Parte 2. Entra o outono e o inverno. Verso 22 aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Por fim, então, Jesus vê uma brecha, depois de se mover em compaixão, agora eu posso ficar sozinho um tempo, e eu quero orar ao Pai, relaxa, agora vocês se mandam. Tanto que ele teve que insistir para os seus discípulos para entrarem no barco e cruzarem, e ir para o outro lado, daquele mar, daquele lago. Então Jesus insiste e eles vão sozinhos para um lado, e Jesus vai sozinho ao monte para orar. Aqui me lembra a sua, quando ela quer ir sozinha orar. Volto no mesmo princípio que eu comecei essa fala. Um tempo sozinho para oração. Jesus nos ensinou isso. Jesus ainda estava angustiado. É interessante que exercer um ministério, operar milagres, não necessariamente cura a nossa alma. Consegue perceber isso? Tudo bem, Jesus deve ter ficado feliz. Eu penso Jesus The Chosen. Você quando lê a Bíblia está pensando também? Irônico, feliz, dando risada. Eu imagino que nessa hora da multiplicação, ele rindo dos discípulos. Viu? Eu falei que eu ia alimentar todo mundo. E realmente alimentando, mas a hora que foi todo mundo embora, ele começou a subir o monte, ele lembrou, cara, João Batista acabou de perder a cabeça por amor a Jesus. Eu sou o próximo. E agora? Sabe, viver uma vida de ministério, uma vida de coisas boas, de executar a vontade de Deus, não necessariamente vai deixar a nossa alma feliz. Porque as notícias ruins ainda vão nos arrebentar. Mas sabe o lugar onde a nossa alma é restaurada? A sós com Deus. Jesus queria porque queria e ele foi. E ele passou horas em cima do monte com Deus, com o seu Pai. E ali ele foi novamente restaurado. Ali ele teve um ânimo, depois de uma notícia horrível que ele teve. Então, amigos, quando a gente receber uma notícia não muito boa, eu quero te inspirar a correr aos pés de Jesus. De verdade, a gente não tem outro lugar. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Essa é a parte ruim do Evangelho. Jesus não é o Aladim. Você não vai raspar na lâmpada e sai e ele faz seus 3 desejos, ou 5, ou 10. Gente, tem igreja que prega isso, mas a Bíblia não prega isso.
Jesus não é um mágico, Jesus é Jesus. E Ele tem uma vontade perfeita e agradável. Cabe você aceitar ou não. Se você aceita, você é um discípulo e cristão. Se você não aceita, você é rebelde e você está fora. Agora, a vida, o dia a dia, muitas vezes vem notícias que a gente não queria receber. Porque Jesus tem os seus desígnios. Jesus tem as suas vontades. E a gente vai respeitar isso de alguma forma. É inevitável. A nossa vida, ela é separada por estações. Tem estações de boas notícias, mas tem estações de péssimas notícias. A nossa igreja tem sido abalada por péssimas notícias. Gente, dá medo de abrir o WhatsApp, porque é uma notícia pior que a outra. Nós estamos sendo atacados na saúde, muitos de nós. Eu estou pregando com uma costela trincada. E cara, tem um bebê do nosso meio na UTI, minha irmã acabou de sair da UTI, foi para o quarto agora. O que está acontecendo, os ataques que estão acontecendo no nosso meio são grandes. E cara, a gente não queria estar recebendo essas notícias. Mas mesmo assim, nós cremos que o Senhor tem um plano soberano e Ele sabe melhor os caminhos do que nós mesmos. Então muitas vezes as notícias que vamos receber vão trazer até um inverno para a nossa vida e até vai trazer um momento de tristeza, mas nós temos um endereço onde temos que ir para a nossa alma ser restaurada no Senhor de novo. E nós respeitamos e amamos o Senhor por isso também. Como é que está a sua fé para suportar algumas decisões do Pai? O Senhor tem algumas decisões. E às vezes essas decisões não coincidem com as nossas. Gente, Jesus nos mostrou um caminho para esses momentos. Mas o extraordinário, eu volto a dizer, é um movimento de compaixão no meio do caminho. A nossa vida não pode parar por notícias ruins. Tem uma piada interna. Estava um dia fazendo a agenda da igreja para uns meses para frente. E o Ivan ia viajar para a China a trabalho. Aí o Ivan falou, não, mas nessa data eu não vou estar. A Dá, a esposa dele, olhou para ele e falou assim, Ivan, a igreja não para por sua causa. Curta, grossa e romântica. O evento aconteceu, o Ivan estava na China, azar o dele. Amigo, os planos do Senhor não vão parar por causa de uma notícia ruim. Os planos do Senhor não vão parar por causa de uma tristeza, uma tragédia ou qualquer coisa do tipo. Nós temos que ter fé no Senhor para continuar essa jornada. Mesmo em meio ao luto, Ele não deixou de exercer o seu ministério, a sua vocação, muito menos deixou a sua integridade e a sua fé. Gente, Jesus poderia ter se revoltado com Deus? Poderia? Claro que sim. E essa, infelizmente, é a reação de muitos cristãos. No momento que aperta, se revolta. Enquanto que Jesus é o Aladim e Ele resolve todos os problemas com mágica e traz tudo que eu quero, está tudo bem. Mas a partir do momento que Ele fala um não, opa, a partir daqui eu não quero mais. Isso é um lugar de imaturidade. Jesus governou os seus sentimentos para continuar fazendo o que Ele deveria fazer, exercer o seu ofício. Gente, Tiago 1:2 fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, peraí, considerem alegria, provações. Ser provado produz perseverança. Verso 4, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Peraí, quem é provado por Deus e dentro dessa provação persevera, vai ser encontrado maduro e íntegro. Agora, se murmurar no meio disso, se no meio disso abandonar a fé, se no meio disso abandonar a integridade, cara, você não vai ser um maduro, você vai ser um imaturo. E o texto continua falando, sem que falte a vocês coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Gente, o contexto de pedir sabedoria a Deus é aprovação. O contexto de pedir sabedoria para lidar com as coisas é na perseverança dentro da prova. É saber como lidar quando o dia mal está aí. Isso é sabedoria. Então seremos encontrados maduros, adultos espirituais,
em íntegros. Volta para o texto que nós estávamos lendo, versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Gente, Jesus convence os discípulos a atravessar o Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros. Por isso ele é chamado mar. Na verdade, ele é um lago gigante. Cara, 21 quilômetros você já não consegue ver o outro lado. A curvatura da terra ela já não permite que você veja o outro lado. Tem represas desse tamanho aqui no Brasil. Então, 21 quilômetros é muito grande. O texto correlato em João 6 fala que esses discípulos estavam aproximadamente 6 quilômetros para dentro do mar. Quando então eles se deparam com uma tempestade. Gente, a maioria dos discípulos, eles eram pescadores. Tempestade para pescador, está em casa, está tudo certo. Então até aqui eu não vejo desespero nos discípulos. Mas olha o verso 25. Alta madrugada. Jesus the chosen. Você vai concordar comigo. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Mano, olha a ideia de Jesus. O pau torando, tempestade, batendo onda para tudo quanto é lado. Os discípulos fazendo aquele barquinho ficar em cima da água. Jesus vem andando, eu imagino ele rindo, já da cara dos discípulos, ele andando no meio daquela tempestade e chegando perto do barco. Não podia simplesmente aparecer dentro do barco? Mano, Jesus é top, velho. Por isso que eu acho que ele era engraçado, velho. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: meu Deus, é um fantasma. Então eles não estavam com medo da tempestade, eles estavam com medo do fantasma. Mas, gente, vamos lá. Você não ficaria com medo? Às vezes a cortina balança em casa e você já fala: sangue de Jesus tem poder. E era um vento. Se você riu, você já fez isso. Tem uns irmãos que adoram fazer isso para as cortinas. O cenário não estava favorável. Vento, onda. Jesus tinha ficado do outro lado. Imagino que Jesus tenha sido um pouquinho até duro com os discípulos. Porque ele insistiu: vão, me deixem aqui, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, os discípulos indo sem Jesus cruzando o mar. Já não estava muito legal. E aí aparece um fantasma no meio do mar. Gente, eu não sei se os discípulos clamaram por Jesus. Não está escrito na Bíblia. Eu não sei se eles estavam com medo daquela tempestade. A única coisa que eu sei é que quando nós precisamos de Jesus, ele aparece. Só que eu quero te dizer que ele pode aparecer como um fantasma. Faz comigo. Cara, e se aquela cortina que mexeu na sua casa era Jesus? Você falou: sangue de Jesus. Jesus já se assustou e foi embora. Cara, a nossa ótica estraga tudo, gente. Concorda comigo? Quantos já repreenderam o demônio e era Jesus? Uns caras aqui, imagina, aterrorizados. Que tipo de oração os discípulos fizeram, gente? Vai comigo. Ave Maria, cheia de graça, mandaram tudo embora. E era Jesus no meio do mar. Porque a ótica deles fez achar que era um fantasma. Gente, não necessariamente Jesus fará o que queremos, mas ele tem os planos melhores para a gente. Então talvez os discípulos nessa hora ficaram meio desesperados com o que eles viram, mas eles não sabiam da história toda. Porque Jesus, no meio de uma estação de inverno agora para os discípulos, porque eles acabaram de passar o verão, eles viram um milagre absurdo daquela multiplicação. E em seguida, horas depois, eles veem um fantasma e ficam aterrorizados. Jesus estava executando um milagre interno, principalmente em Pedro, numa outra estação. Você consegue perceber que horas separaram uma estação da outra aqui? Então muitas vezes Jesus não respeita a nossa vontade, mas ele tem um plano. O plano de Deus é melhor do que as nossas vontades. E deixa eu te perguntar, quantas vezes a gente confunde Jesus com fantasmas? Quantas vezes nós clamamos por Jesus em determinadas situações, mas por achar que Jesus vai executar exatamente o que a nossa alma quer, a gente, em vez de ver Jesus vindo trazendo salvação e calmaria, a gente vê um fantasma.
está mais ligado à nossa oração errada do que necessariamente o que Jesus está fazendo. Você conseguiu entender isso? Porque se alguém se aproxima de mim fazendo o que eu não quero, eu posso achar que é um fantasma. Mas não necessariamente. Pode ser Jesus se aproximando de mim fazendo a vontade dele, que não casa com a minha. Você consegue entender que isso é um lugar de maturidade? Então muitas vezes eu acho que a gente quer espantar o fantasma, mas a gente está tocando Jesus embora da nossa vida. Eu imagino que esses discípulos estavam espantando aquele fantasma de alguma forma. Provavelmente um já estava com o remo na mão, outro já estava com o terço, outro já estava orando. Estou brincando, gente. Pelo amor de Deus. Mas eles estavam espantando aquele fantasma de algum jeito, mas era Jesus. Amigos, vamos lá. No meio da tempestade, a única certeza que a gente tem é que Jesus virá andando sobre as águas. No meio do problema, a única certeza que a gente tem é que Jesus virá nos abraçar. A única certeza que a gente tem é que Jesus virá acalmar a tempestade. A aparência pode ser até errada, pode até parecer um fantasma, mas é Jesus, cara. De verdade, os discípulos estavam com medo, mas eu acho que a gente não deve ter medo. Porque no dia da angústia, eu tenho certeza absoluta que o Senhor estará comigo e nada me faltará. Gente, o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele restaura meu vigor, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protege, me consola. Salmo 23 está aberto na sua casa, naquela Bíblia linda, em cima da estante. Mas isso tem que estar gravado dentro do nosso coração. A ótica errada nos momentos difíceis dos nossos olhos faz-nos acreditar que temos fantasmas perto, que estão nos atribulando, mas na verdade é a salvação vindo nas mãos de Jesus. Muda a sua ótica. Porque eu deixo te falar, não tem para onde correr. Você tem outra solução a não ser se agarrar aos pés de Jesus? Eu estou falando do inverno, eu estou falando do dia ruim, eu estou falando da notícia ruim. Quando está tudo bem, está tudo certo, você até bota louvor no carro, mas quando está mal? Aí você escuta as músicas da balada que você gostava. Inverte, escuta as músicas da balada quando você está feliz e escuta louvor quando você está mal. Porque música do mundo é música do mundo, e de Marte é de Marte, então tudo é música daqui, está tudo certo, pode música do mundo. Amigo, de verdade, eu quero te inspirar a ter fé e se apegar em Jesus, independente da situação que você está vivendo. Olha o verso 27. O fantasma, né? Ele fala ainda. Além de aparecer no meio do mar, ele ainda fala. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Gente, quando a gente acha que tudo vai ficar pior no meio daquela tempestade, sai uma voz de algo que você nem achava que era Jesus e fala: cara, não tenha medo, sou eu estou aqui. Olha ao seu redor, tudo como está, mas eu vim. Eu vou resolver um problema, eu estou aqui. E talvez não necessariamente eu vou fazer o que você está pedindo, mas eu tenho um plano para você. Você tem fé para acreditar nisso? De verdade. A nossa fé precisa passar esse ponto, gente. Um lugar de maturidade a respeitar a vontade do Senhor. Doa o que doer. Ele é quem manda. Ele é quem executa. O querer e o efetuar é dele. E ele faz isso inclusive dentro de cada um de nós. A resposta de Jesus é coragem. Coragem pode ser traduzido por bom ânimo. Nessa hora a gente escuta Jesus falar bom ânimo. A gente olha para ele e fala: você está de piada comigo, né, Jesus? Bom ânimo, olha tudo que está acontecendo na minha vida. Está tudo destruído, está tudo indo embora das minhas mãos, tudo que eu construí. Meu casamento não está assim, meu filho está assim, está tudo uma droga. Essas são as palavras de uma oração sincera, gente. Não se escandalize com isso. Talvez você tenha que orar assim. E você começa a questionar e Jesus fala: bom ânimo, eu estou aqui. Coragem, eu estou aqui. Começa a olhar para mim. E aí Pedro, nesse inteirinho, ele olha: então, Senhor, se é você mesmo, então faça-me andar até você. Então tá bom, então me chama, eu até acredito.
mais ou menos. Mas se for, porque o se é uma dúvida dentro do coração de Pedro, mas Pedro pede então para ir até lá. E aí Jesus responde, tá bom. Mano, aí deu pra cabeça. Tipo, a última revolta contra o Senhor. Fala, não, você tá de brincadeira, que eu tenho que passar por isso tudo. E, sabe, o coração angustiado e de repente Jesus realmente olha para ele e fala, então tá bom. Então agora vem pro sobrenatural. Porque até agora, você estava muito confortável dentro de um barco. Até agora, toda a sua experiência de pescador te manteve vivo dentro de um barco e esse barco não afundou. Mas a partir de agora eu quero você sem nada. Sai desse barco e vem até aqui. Ah, mano. Eu não ia reclamar com Jesus, eu ia ficar dentro do barco. Falar, Jesus, se é você mesmo, vem você pra cá. Eu acredito, mas vem você pra cá, pelo amor de Deus. Cara, se coloca na cena. A tempestade ainda não tinha passado. A gente vai ver num outro verso que depois que Jesus entrou no barco com Pedro, que a tempestade parou. Então o pau estava torando ainda de tempestade e Pedro tem que sair do barco e ir até Jesus. Não sei quantos metros, mas cara, é o sobrenatural, gente. É quando a nossa alma gritou o que tinha que gritar. A gente fez prova com Deus e fala, Deus, sabe aquela última pegada. E aí Jesus fala, agora você deixa tudo e vem. Quem teria coragem? Você teria? Então se é você mesmo, manda eu ao seu encontro. Gente, aqui, eu creio que Pedro andou sobre uma palavra de Jesus, né? Ele realmente andou sobre o mar. A Bíblia diz que ele deu alguns passos sobre o mar. Então, isso aqui é o exemplo real do que Hebreus 11:1 fala que é a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pedro realmente acreditou na palavra de Jesus e como se eu fosse pisar aqui, ó, ele foi em cima do mar, no meio da pior situação da vida dele, provavelmente. Então, quando Jesus brada uma palavra, você pode colocar o pé, porque a fé materializou aquela palavra de Jesus. Ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Não tente caminhar sobre as águas se você não tiver uma palavra de Jesus para caminhar. Você vai afundar. Mas ele tinha. É interessante que, a partir desse momento, Jesus chamou Pedro para viver exclusivamente da fé. Mas que fé? Fé naquele que chama. Fé naquele que chamou Pedro. Fé no Jesus. Fé naquele fantasma que estava até na frente dele. Gente, é nessa hora que eu me levanto e eu deixo todos os meus medos. Eu vou caminhando até nele. Não sei se você está entendendo essa mensagem, mas eu estou falando de um dia ruim, de uma estação ruim, como nós temos vivido aqui na igreja. E é nesse dia que você ouve uma palavra de Jesus e você se levanta e deixa todas as coisas e vence todos os seus medos e olha nos olhos fixos daquele que te chamou e você começa a andar para frente. E você começa a caminhar sobre as águas. O sobrenatural começa a acontecer na sua vida. E sobre uma palavra você vai caminhando. Agora a Bíblia diz que, no verso 30, mas quando Pedro reparou o vento, ele ficou com medo. Repete comigo, ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Amigos, eu estou pregando sobre uma fé inabalável, mas como nós ainda somos carne, osso e alma, ela é abalável. A coragem de Pedro ter saído do barco já é surpreendente. Mas em algum momento ele ainda vacilou. Isso mostra a graça e o amor de Jesus sobre a vida de Pedro e a nossa vida. Porque mesmo cheio de fé, acreditando, no momento difícil da vida, você bota o pé na água e você começa a caminhar. Quando você dá uma olhadinha para o lado, isso é, quando você tira os olhos de Jesus, você olhou para o lado, você começa a afundar. Mas cara, não se desespere. Se você gritar por socorro, a Bíblia diz, imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente, quando você começou a afundar dentro de tudo isso que a gente já construiu aqui, Jesus salva você. Jesus não permite que você se vá, porque Ele tem um plano maior do que qualquer outra coisa. Feche seus olhos. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que têm medo de acreditar na sua palavra agora. Em nome de Jesus, Pai, nós expulsamos o medo do nosso meio. O medo é falta de fé. O medo é falta de acreditar na sua palavra.
Se existem medos que estão travando pessoas aqui, a partir de hoje, em nome de Jesus, elas não terão mais. Os olhos delas estarão fixos no Senhor, na palavra que o Senhor determinar sobre elas. E então elas caminharão sobre o mar. Uma coisa sobrenatural começará a acontecer. A partir do momento que nós deixarmos as nossas certezas, o que sabemos fazer, deixarmos o barco e colocarmos o pé dentro da água. Então, em nome de Jesus, coragem sobre cada um que está aqui. Ânimo sobre cada um que está aqui. E cada um, pelo poder no nome de Jesus, vença esses medos que têm travado a sua vida. Em nome de Jesus. Ei! Gente, Jesus não nos chamou para ter medo. Jesus não chamou você para ter medo de absolutamente nada. Não é de fantasma, não é de cortina mexendo, não é de uma estação de inverno, não é de um tempo ruim. Jesus não te chamou para ter medo. Sabe quem realmente tem que ter medo? O diabo, ele tem que estremecer com a poderosa mão de Deus, mas não a gente. Porque o Senhor Jesus fez morada dentro de cada um de nós. Então não há o que temer. Presta atenção o que diz Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam a sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, nos pés de vocês. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Quem tem que estremecer de medo é o diabo e os seus demônios. Nós somos encorajados pela palavra de Jesus. Ânimo, coragem, venha. Jesus está te convidando para viver o sobrenatural. Jesus está te convidando para viver um nível que você nunca viveu na sua vida. E pode ser na estação de inverno que você esteja vivendo. Mas Ele está pedindo para você sair do barco, pisar na água e vai materializar o chão. Porque isso é fé debaixo de uma palavra que Ele deu para você. Imediatamente Jesus salvou a Pedro. Não se preocupe se você começar a afundar. Jesus ainda vai esticar a mão. Aí ele olha para Pedro, caminhando para o final. Fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui volta o Jesus do The Chosen. Mano, como não duvidar? Pelo amor de Deus. Verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Só ali a tempestade parou. Quando Jesus voltou para o barco, depois de provar a fé de Pedro, depois de, dentro de uma provação, ver se ele perseverava, e isso tudo gerou um Pedro maduro. Então ele voltou de mão dada com Pedro, dentro do barco, e falou, agora que a sua fé foi fortalecida, você pode voltar para a sua velha estrutura, porque agora você não confia mais em carros, em cavalos, agora você confia em mim. Quantos de nós precisamos ser provados para acreditar no Senhor? Essa é a estação de inverno. Enquanto que na estação de verão a gente vê milagre, maravilha e lindo, mas na estação de inverno Deus trabalha aqui. É interno. Quando Deus prova a nossa fé. Parte 3, verso 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré.
Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Gente, acabou o inverno, um novo horizonte começa a aparecer, vem uma primavera e os milagres começam a voltar. Mas todos aqueles que foram tocados por esses milagres não estavam na noite que Pedro estava. Quem você quer ser? Alguém que recebe um milagre de Jesus e do seu ministério e tem a vida transformada por isso, e glória a Deus? Ou um discípulo que enfrenta uma madrugada dessa? O dia da aprovação nos forja. O dia da aprovação nos deixa adultos. Onde eu quero chegar com isso aqui? Dentro da nossa missão, nós teremos estações. Estações de milagres visíveis, estações que vão chover hambúrguer, mas estações que vão chover outra coisa também, uma tempestade como essa. Mas em todas essas estações existe um sobrenatural invadindo, seja num tempo bom, seja num tempo ruim. Gente, tem estações que o milagre será externo e todo mundo vai ver, e da sua mão Jesus vai operar alguns milagres. Sabe, às vezes a gente ora por pessoas e elas são curadas e a gente quer roubar aquela unção para curar a gente mesmo e não funciona. Você já tentou fazer isso? Eu já tentei, não funciona. Cara, curado na sua frente, você ora por você mesmo, você não é curado. Porque existem estações, existem movimentos que Deus vai fazer através de você. Mas no dia mau Deus faz em você. Para daqui a pouco voltar uma nova estação boa e um dia bom e Ele fazer através de você, porque a sua fé foi renovada, foi restaurada, você não padeceu. Quando a tempestade passa, acalmada por Jesus, muda a estação. Amigo, eu não sei o que você está vivendo. Se você tem vivido uma tempestade, em nome de Jesus, que ao levantar dos seus olhos você veja um novo horizonte e uma primavera chegando. Mas agora com uma fé fortalecida. Em uma estação Deus trabalha a nossa fé em prol do outro. Em outra estação Deus trabalha a nossa fé pessoal, nos fortalecendo. Mas preste atenção, em nenhum momento nós devemos deixar uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de alegria no Espírito. Gente, tem uma coisa poderosa, é a alegria no Espírito, a alegria da salvação. Que independente da notícia ruim que nós iremos receber ou a vida difícil que nós iremos ter, tem algo muito melhor nos esperando. A alegria da salvação não se compara a qualquer aflição dessa terra. Talvez Deus peça as coisas mais difíceis e a sua vida seja uma vida difícil por aqui. Mas fique tranquilo, você está construindo algo que é eterno. Você está vivendo uma vida, talvez até afligida por tantas coisas, mas existe uma alegria dentro do seu espírito que ninguém explica. Sabe, essa alegria que a gente procura no dia mau, no lugar secreto. É quando as coisas começam a vir no nosso coração e a gente olha tudo aquilo e fala, nossa, eu tô horrível. E aí você cava um pouquinho dentro daquele coração com Jesus e você encontra uma medida de alegria que Deus colocou ali. E ninguém explica o porquê você está alegre. Porque é a alegria da salvação. É a alegria no Espírito. Porque Jesus está fazendo uma coisa em nós. Gente, para cumprir essa missão, nós precisaremos encarar essas tempestades com fé. Você tem fé? Termino falando do verso 27. Mas Jesus imediatamente disse-lhe, coragem, sou eu. Cara, eu tenho passado alguns momentos difíceis na minha vida. E essa ministração talvez seja mais para mim do que para você. Mas em algum momento Jesus olhou para mim e falou, coragem, sou eu. Quando a gente vê tudo se abalando ao redor, gente, a gente não tem onde pegar. A não ser nele. Sabe, o resultado desse texto de Tiago é que esses momentos de provações e aflições geram homens maduros.
Cara, um homem maduro na fé não é aquele que levanta a mão e tudo que ele profetiza acontece. Um homem maduro na fé, ele bate continência para o Senhor Jesus. Ele fala, é a sua vontade soberana que vale. O homem maduro faz como Jesus. Ele pega tudo isso, em compaixão pelos outros, ele deixa os seus sentimentos e ele executa o seu ministério. Meus amigos, Jesus está chamando essa igreja para um lugar de maturidade como a gente nunca caminhou. Tudo que nós já passamos como igreja tem nos lapidado a um lugar de maturidade. Nós não estamos olhando para as circunstâncias, porque nós acreditamos numa palavra que Deus estabeleceu sobre nós. E pode tudo o resto dar errado, mas o que Deus determinou não vai dar errado. Então nessa noite eu estou te chamando para deixar tudo e começar a caminhar sobre uma palavra que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Vai ser a melhor decisão. No meio do processo você vai encontrar a alegria que vem do Senhor.